aqui, nu, diante do Senhor, para dizer: eu quero de fato um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação. Chega! Mateus capítulo 7. Vamos ler o versículo 16 a 20. Mateus 7, 16 a 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar mau fruto, e nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Vamos orar. Senhor amado, nosso clamor, Pai, nessa noite, é que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, como espada, como martelo, que ela possa, Senhor, fazer a obra nos nossos corações. Que nós, Pai, não venhamos a sair daqui do mesmo modo que entramos. Mas, por favor, ó Deus, que possamos ser tocados nesta noite, pela Sua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Tende misericórdia de nós, Senhor, porque somos muito fracos, muito débeis, e precisamos do Teu auxílio para a Tua honra e a Tua glória. E é por meio do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Essa é a primeira mensagem de 2025 e talvez de uma forma costumeira, a maioria dos pregadores vão levar uma mensagem relacionada a isso, ao ano de 2025. Quais vão ser seus planejamentos, seus propósitos, quais são as coisas que você vai mudar ou vai melhorar no ano de 2025, seus objetivos, seus sonhos e por aí vai. No novo ano que entra, então, eles geralmente vão trazer uma mensagem referente a isso e está tudo bem. Mas refletindo na vida de Cristo, em Mateus capítulo 4, depois que ele sai da tentação no deserto, e a sua primeira pregação não foi seus propósitos, seus sonhos, seus objetivos, o que vocês farão agora. A primeira mensagem de Cristo que saiu dos seus lábios ao povo foi: arrependei-vos, porque o reino é chegado. Esta foi a primeira mensagem de Cristo aos seus ouvintes. E, portanto, esta será a primeira mensagem do ano: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E não só é chegado o reino dos céus, mas arrependa-se, porque daqui a pouco o reino dos céus vai passar e você não vai entrar, vai ficar de fora. Portanto, esta é a mensagem do início do ano de 2025. Arrependa-se. E se tratando hoje de arrependimento, eu tenho aqui 5 pontos, tem mais, mas para não alongar muito, pelo menos 5 pontos sobre falsos arrependimentos. Pessoas que dizem estar arrependidas, às vezes nós mesmos, que consideramos que uma atitude que nós temos, uma frase, uma fala, um comportamento, às vezes pode transparecer e mostrar que estamos arrependidos e, na verdade, não passou apenas por um lado emocional. E não foi nada de arrependimento, porque nós vamos voltar às mesmas práticas de antes. E está aí um dos pontos que nós vamos tratar bem depois,
Como qualificar um falso arrependimento? Quando não há mudança. A pessoa, ela diz que errou, ela diz que falhou, mas ela volta aos mesmos hábitos antigos. Ela volta à mesma prática, à mesma forma de pensar, à mesma forma de se comportar. E isso não passou apenas de um entendimento que ela errou. De fato eu errei, eu pequei, me desculpe, mas não houve uma verdadeira mudança. Se não houve uma verdadeira mudança, não houve um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento constitui de uma verdadeira mudança. A pessoa, ela muda depois que ela se arrepende. Se ela não muda, sinal que ela não se arrependeu de fato. E um dos requisitos principais da fé em Cristo, do caminho de Cristo, dos requisitos principais para uma pessoa ser salva é o arrependimento, vírgula, o verdadeiro arrependimento. Não é o falso, porque existe falsos arrependimentos, falsas formas de se arrepender que pode até transparecer para as pessoas na igreja, as pessoas à volta, que aquela alma está arrependida, mas na verdade não está. Não está. Então nós vamos passar aqui por 5 falsos arrependimentos. Espero não demorar muito tempo falando acerca disso, para o tempo não se esgotar. Mas o primeiro é o arrependimento religioso. O que é o arrependimento religioso? Você pode encontrar isso em Lucas capítulo 18, do 10 ao 13. Jesus conta uma parábola onde 2 homens sobem para orar. Um deles é religioso e o outro é publicano. Jesus conta na história que o fariseu, quando ele sobe para orar, a sua oração é pelos seus acertos, pelas coisas boas que você faz e pelos erros do publicano. Então eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu faço isso e faço aquilo, e eu quero agradecer que eu não sou como esse pobre coitado ao meu lado, como esse publicano aqui. Ou seja, quem era o publicano naquela época? Uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que roubava, que enganava, que fazia coisas erradas. Graças a Deus, graças ao Senhor, eu não sou como este publicano. Então esse é um arrependimento religioso. Que arrependimento religioso? Ele não sabe do que ele tem que se arrepender. Ele não sabe quais são os seus erros. Ele se acha bom demais, ele se acha perfeito demais, ele se acha 100% certo. E, Senhor, veja, eu faço tudo isso. Como se as ações boas que ele faz apaga as suas transgressões. Veja, eu jejuo, Senhor, não é uma vez por semana, não. Não é uma vez por mês, não. São 2 vezes por semana. O dízimo, veja, tudo aquilo que eu ganho. Se eu peguei isso, se eu ganhei aquilo, é o dízimo de tudo. Não é, só vou dar daquilo ali, mas o restante... Não. Eu dou de tudo. As orações eu faço. O que tiver que fazer que diz respeito à lei, eu faço. E estas ações parecia que apagava na concepção dele as suas transgressões. Você não vê na sua oração um pedido de perdão, um pedido de desculpa. Você não vê na sua oração um pedido de, olha, Senhor, eu errei nisso, eu falhei. Não, é só acerto, é só vitória. Nenhum erro, nenhuma falha. E isso pode ser um engano muito grande, onde as nossas boas ações, onde as nossas nossas formas de cultuar e de servir a Deus transpassam os nossos erros. E nos esquecemos dos nossos erros, dos nossos pecados, em virtude dos nossos acertos. Eu saio, eu cesta básica, eu faço visita,
eu levo pregações, eu vou fazer evangelismo. Quanta coisa que eu faço. Quanta coisa que eu faço. E esse tipo de pessoa, ele se condói, ele se entristece, não pelo seu pecado, mas pelo pecado do próximo. Os erros dele, a má conduta dele, ele nem menciona. Mas o erro do próximo, ele faz questão de mencionar, ele faz questão de falar, ele faz questão de expor e de orar, como o fariseu fez. Coitado, não sou como esse homem, pobre coitado. Ele ora menciona na oração aquele pobre coitado. E o religioso, ele é assim, ele olha sempre para o pecado do próximo. Olha, aquele é mentiroso, olha, ele é idólatra, ele é imoral, ele é isso. Puxa, coitado, que Deus possa ajudá-lo, que Deus possa levantá-lo, que Deus possa fazer a obra na sua vida, mas nunca por si mesmo. Nunca chega diante dos outros e diz, eu preciso de oração por mim. Porque eu também sou sensual, eu também sou idólatra, eu também sou mentiroso, eu também sou isso, sou aquilo. Mas sempre pecado do outro. Esse é o arrependimento religioso. Ele sempre olha para o outro, os erros do outro, as falhas do outro, o que o outro tem, o que o outro faz, e sempre eleva as suas ações. Sempre eleva as coisas boas que faz, como se fosse o apóstolo na terra, sempre o melhor, mas se esquece que todos somos iguais. O próprio apóstolo Paulo, que entregou a sua vida em missão, em evangelismo, poderia ter escolhido casar, poderia ter escolhido constituir uma família, poderia ter escolhido estar apenas numa igreja, servindo numa igreja, mas ele negou todas estas coisas, ele negou todos esses benefícios, essas coisas boas para servir no reino. E ele mesmo diz que ele poderia perder a salvação. Ele diz, por isso assim corro e assim combato, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, mesmo tantas obras que ele fez, pregação, enfim, todas as coisas que ele fez, ele tinha noção de que ele ainda assim poderia ser reprovado. Porque não era pelas coisas boas que ele fazia. Não, o céu está garantido para mim, porque olha quantas pessoas eu evangelizei. Olha quantas igrejas foram plantadas. Olha quantos povos conheceram o evangelho. Mas a salvação não é derivada disso. E ele sabia que se ele vivesse uma vida hipócrita, se ele vivesse uma vida distante de Deus, ele perderia a sua salvação, mesmo depois de tantas coisas que ele fez. Então, muito cuidado com esse arrependimento, se é que pode se chamar de arrependimento religioso, mas essa atitude religiosa de sempre olhar o erro do outro, nunca o erro próprio. Sempre o coitado, olha, esse é um pobre coitado, olha, vamos orar por ele, porque ele realmente, ele está no abismo, ele está no fundo do poço. Eu não, eu estou melhor, eu estou na superfície, mas ele, olha ali. E o triste é que depois daquela oração ali entre o fariseu e o publicano, o fariseu, após a oração, achou que depois daquela oração saiu justificado, que Deus aceitou a sua oração. Quando o próprio Cristo disse que quem desceu justificado daquela oração não foi o fariseu religioso, foi o publicano, pela sua humilhação e dizer, eu tenho pecado, eu tenho erro, eu tenho falha. Então, ao invés de acusar o fariseu hipócrita, ele olhou para si próprio e disse, tende misericórdia de mim, que eu sou um pecador. O segundo, o que pode às vezes enganar, mostrar que é um arrependimento, mas não é um arrependimento, que é o chamado
remorso. Aquela tristeza, aquele sentimento de culpa que a pessoa tem. E aquilo pode parecer e mostrar que é um arrependimento, mas não é. É apenas um remorso. Se você abrir em Mateus capítulo 27, você vai ver a história de Judas. Ou melhor, o fim da história de Judas. Judas vende Cristo, trai a Cristo por 30 moedas. E depois que ele trai a Jesus, a consciência dele pesa por ele ter feito aquilo. E aí é interessante porque ele entende que ele faz o que é errado. Tanto que ele chega nos líderes, lá nos fariseus, nos doutores da lei, e diz: trair sangue inocente. Ele entende, ele sabe que o que ele fez é errado. E ele quer, além disso, devolver as moedas. Toma aqui, eu não quero esse dinheiro. Eu traí sangue inocente. E aí os doutores, os religiosos vão dizer: o problema é seu, não é nosso. Só que esta tristeza, só que esse sentimento de culpa, ele para aí. E isso vai consumindo, que após isso, Judas vai e se suicida. Ele mesmo tira a sua própria vida e se mata. Aquele sentimento de culpa que ele teve, não fez ele se aproximar de Cristo, mudar a vida, fez ele desistir de Cristo. Fez ele desistir do caminho. Então ele vai e ele se suicida. E essa é a tristeza segundo o mundo. E Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 7, versículo 10. A tristeza segundo o mundo produz a morte. E a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então, Judas chega, entende que está errado, entende que não deveria ter cometido, mas aí para. E esse é o remorso. Então a pessoa, ela entende e ela sabe: puxa, eu cometi este pecado, eu cometi este erro, eu cometi esta falha, puxa, eu sou tão mau, eu sou tão nojento, eu realmente sou um pecador, mas ela para aí. Ela não toma a decisão de mudança, não toma a decisão de procurar a Cristo, não toma a decisão de transformar a sua vida. Ela simplesmente vai e se suicida, e se afunda, continuando numa vida de morte. E muitos até hoje podem entender que são pecadores, que estão falhos, que cometem erros, que cometem atrocidades diante de Deus. Eles sentem culpa, eles sentem esse remorso, mas eles não mudam. Eles continuam do mesmo jeito, da mesma forma. Senhor, mas eu pequei, realmente eu pequei, eu errei, eu falhei. Ele vai e ele continua. O suicídio espiritual. A pessoa não muda. E ela vai lá, comete de novo aquele sentimento de culpa, aquele sentimento. E ela vai lá, aquele sentimento, o remorso. Ela não está sentindo um arrependimento verdadeiro. Ela está sentindo um remorso. Ela entendeu que ela é errada, que ela fez errado. Ela entendeu que ela é pecadora. Essa pessoa entendeu que ela não deveria cometer aquilo. Ela gostaria até de reparar aquilo que fez, mas ela não se volta a Cristo verdadeiramente com todo o seu coração. Ela se volta, ou melhor, ela nem se volta a Cristo. Nem se volta a Cristo. O terceiro é um arrependimento a fim de buscar interesses próprios. Eu me arrependo, mas para buscar interesses que são benefícios para mim. Quando você lê Atos capítulo 8, você vai chegar na história de Simão o Mago. Simão o Mago, diz o texto, que ele ludibriava as pessoas.
enganava as pessoas com artes mágicas. Mas Filipe aparece lá, prega o evangelho, muitos creem, muitos são batizados, e o texto é claro em dizer que até Simão foi batizado. E os apóstolos e os discípulos sabiam que para uma pessoa ser batizada, ela precisava de fé e de arrependimento. Uma pessoa jamais seria batizada sem arrependimento. Então ele se arrepende daquilo que ele fazia. Mas o texto diz que ele fica em todo o tempo com Filipe atônito e observando aquelas atitudes que Filipe fazia, os prodígios, os milagres que Filipe fazia. Passa-se o tempo, os apóstolos chegam em Samaria. Quando os apóstolos chegam em Samaria e Simão vê que pelo poder dos apóstolos, esse poder de fazer, pelo poder de Cristo nos apóstolos, as pessoas recebiam o dom de fazer milagres, o dom de curar, de expulsar demônio, ele chega lá para Pedro, oferece o dinheiro para poder, de novo, ter esse poder para usar em benefício dele, como ele fazia antes. Ele ludibriava pessoas a benefício próprio, lucro provavelmente. E agora ele quer comprar esse dom, esse poder, para continuar fazendo o que ele fazia. Um arrependimento falso. Ele disse ter se arrependido, mas na primeira oportunidade, ele quis de novo aquilo e voltar ao que ele antes fazia. Imagina se ele recebesse o poder que Pedro poderia dar. Imagina se Pedro desse a ele o poder. Toma aqui, Simão, o poder de você curar, expulsar os demônios, ressuscitar mortos. Está aí o poder de Deus na sua vida. Imagina o que aquele homem faria, como que ele usaria este poder. Será que de maneira agradável a Deus? Então ele queria aqueles benefícios, mas a porta de entrada para utilizar esses benefícios foi um arrependimento, um falso arrependimento. E muitos hoje dizem ter se arrependido, entram na igreja, fazem parte do culto, fazem parte da membresia da igreja, apenas para extrair os benefícios da igreja. É para isso. Eles não estão se importando com Cristo, eles não estão se importando com a palavra, eles não estão interessados em viver uma vida santa, viver uma vida piedosa, em fazer com que o reino de Deus se expanda na terra. Eles estão interessados nos benefícios próprios. O que a igreja pode me dar? O que os irmãos podem me oferecer? Eu quero, é isso? Eu quero, é comida? Cesta básica? Ô irmão, eu também preciso. Vocês ajudam a pessoa a pagar a conta de luz? Eu também quero pagar a conta de luz. Ô irmão, eu também quero. Vocês matriculam pessoas na escola? Ô irmão, eu também quero. Eu também quero, eu me arrependo também. Amém, irmão, eu estou arrependido, eu também sou. E eles fazem parte da igreja apenas como carrapato, sugando aquilo que a igreja pode oferecer. Não é um verdadeiro arrependimento. Não é uma verdadeira transformação, apenas o uso do benefício próprio. E estes são como Simão, o mago, querem apenas os benefícios próprios. O quarto é o arrependimento por causa das consequências. Sabe uma coisa interessante que ontem à noite eu fui pesquisar sobre isso para saber se eu estava imaginando algo além do normal ou não. Eu fui pesquisar o seguinte: quantos presos, hoje no sistema carcerário, depois que eles são presos, e aí eles têm a liberdade, saem da prisão, quantos voltam? Ou seja, de novo cometem um crime
e eles voltam para lá. Então, segundo um estudo de 2022, aí de um órgão de confiança brasileiro, diz que após 5 anos, cerca de 40% dos presos, eles voltam de novo ao sistema carcerário. Só que o interessante é que se você chegar num presídio e for perguntar a eles se eles se arrependem do que eles fizeram, eu penso e imagino que a maioria vai dizer que sim. Ah, com certeza. Puxa, se eu sair daqui, eu vou fazer diferente. Eu não vou voltar para a vida do crime, eu não vou voltar a traficar, eu não vou voltar a fazer nada de errado, eu vou tentar ser uma pessoa diferente. Só que 5 anos depois mostra que de 10, pelo menos 4 voltam de novo ao sistema carcerário pelos crimes, sejam os mesmos ou até piores. E eles voltam de novo ao sistema carcerário. Então a minha pergunta é, onde estava aquele arrependimento? Dizendo, não, eu não vou entrar mais aqui não, realmente o que eu fiz é errado, estou pagando pelo que fiz, quando eu sair vai ser diferente. Onde estava esse arrependimento? Então muitos, eles se arrependem por causa das consequências. Esse texto eu gostaria de ler. Êxodo capítulo 9. Olha que texto claro e direto sobre isso. Êxodo capítulo 9. Vamos ler do 23 ao 35, vou fazer uma leitura rápida. E aí, no ponto certo, a gente faz uma leitura mais detalhada. Do 23 ao 35. Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva. Fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse, 27, então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Isso o faraó está confessando da sua boca. Aí faraó diz o seguinte, 28, orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. 29. Então lhe disse Moisés, em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor seu Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade e estendeu as suas mãos ao Senhor. Cessaram os trovões, cessaram a saraiva, cessou a chuva, e ela não caiu mais sobre a terra. 34. Vendo Faraó que cessou a chuva, saraiva, os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Veja que no versículo 27, Faraó diz para Moisés e Arão, eu pequei, o Senhor é justo,
Orem vocês ao Senhor, para que isso pare, para que isso cesse. Mas aí lá no versículo 34 e 35, depois que os trovões cessaram, depois que a saraiva foi embora, que o fogo não teve mais, eles se endureceram e voltaram, e diz o texto, versículo 34, pecaram ainda mais. Ou seja, aquele arrependimento, pecamos, erramos, Moisés, falhamos, Arão, foi somente por causa das consequências. Acabou as consequências, volta tudo como era antes. E muitos são assim com Deus, não são? Muitos, quando sabem de uma consequência, se voltam a Deus. Ah, Senhor, me perdoa, me purifica, Deus. Por que eu fiz isso? Meu Deus, me transforma. Depois que tudo volta ao normal, depois que as coisas se estabelecem, eles não querem mais saber de Deus. Enquanto as consequências duram, eles buscam a Deus. Depois que as consequências vão embora, eles se esquecem de Deus. Se esquecem de Deus. Quantos não são assim? Quantos buscam a Deus apenas por situações ruins que acontecem na vida? Apenas por problemas que eles sofrem, que eles passam. Aí eles buscam a Deus, aí eles confessam os seus pecados, se tornam os mais santos, os mais piedosos sobre a terra, se tornam o Abraão moderno, se tornam o Paulo moderno, mas quando as consequências elas vão embora, se esquecem de Deus, como se tudo aquilo que ele tinha falado, confessado, dito, ele se esquece completamente. Então, arrependimento movido apenas por uma consequência. Depois que essas consequências vão embora, ele volta de novo à estaca zero. A estaca zero. E o quinto e o último, o arrependimento, eu coloquei justificativo. Não sei se ficaria bom esse nome, mas é um arrependimento que se justifica, que se explica demais e no fim não resolve nada. Em Gênesis 3, temos a história de Adão e Eva. Deus disse para eles, não coma da árvore do bem e do mal. O que aconteceu? A serpente enganou a mulher pegou o fruto, comeu e deu ao seu marido. E lá na viração do dia, à tarde, vem o Senhor, e eles estão escondidos, porque seus olhos abriram, e eles perceberam que estavam nus. E aí, Deus pergunta, onde você está, homem? E ele diz, eu temi, e me escondi, porque estava nu. E aí Deus pergunta, mas quem disse que você estava nu? A pergunta de Deus foi, por acaso, pergunta foi essa, por acaso você comeu do fruto que eu lhe proibi comer? Essa foi a pergunta. E a resposta do homem foi, a mulher que me deste por companheira, ela me enganou e eu comi. A pergunta não foi quem deu o fruto para você comer. A pergunta foi, você comeu o fruto? Essa foi a pergunta. Mas ele tenta justificar e colocar a culpa em outra pessoa para dizer, olha, eu comi, mas a culpa não foi minha. Eu até comi, mas sabe, a mulher que o Senhor inclusive me deu, me enganou e eu comi. E esse é um falso arrependimento. Por quê? Porque ele não assume totalmente a sua culpa. Ele não diz, de fato, eu pequei, eu errei, eu comi, eu falhei, a culpa é minha. Julga-me, condena-me, porque o pecado fui eu que cometi. Não. Eu só comi porque a mulher me enganou. Porque a mulher me deu. E aí foi isso que eu comi. E tem muitas pessoas que, ao invés de assumirem o seu pecado, ficam justificando
e se explicando muito para dizer o porquê errou, o porquê falhou, o porquê cometeu o pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está interessado em explicação. Ele está interessado numa confissão. Ele não está interessado que você fique se explicando. Ah, Senhor, sabe como é que é? Eu acabei estando desanimado, e aí eu desanimado, acabei cometendo isso. Ah, Deus, eu estava triste demais, e pela minha tristeza, eu tomei essa ação, eu tomei essa atitude. Deus não está interessado nas suas explicações, mas sim numa verdadeira confissão. Se Deus estivesse interessado na explicação, ele teria ouvido que o homem falou: puxa, coitado, realmente, você não teve culpa, homem, realmente você, por causa da mulher, né, se não fosse, realmente, não, a serpente, a mulher e o homem tiveram que pagar pelo seu pecado. Portanto, você pode ter um melhor argumento, você pode ter a melhor retórica, os melhores pontos para dizer o porquê você cometeu esse pecado, porquê você falhou dessa maneira, porque Deus não aceitará. E você pagará pelo seu pecado, independente das suas explicações. Os homens podem acolher a sua explicação. Os homens podem entender quão fraco, quão frágil você é, mas Deus não entenderá. Por que você é tão frágil assim? Por que você é tão fraco assim? Porque você não aguenta com nada. Não aguenta dizer não ao pecado. Não aguenta dizer não a uma tentação. Não aguenta, é frágil, é fraco. Deus dá a palavra, Deus dá o Espírito, Deus dá as bênçãos espirituais, mas você é vil, fraco, ridículo, um pobre coitado. E por isso Deus não aceitará. Ah, Senhor, mas não vai aceitar, então tem que aceitar. E quando, como disse um pregador, e quando você descer para o inferno, você ainda tem que descer aplaudindo, porque Ele é justo na sua condenação. Ele deu tudo para você, e você não fez nada. Maldito homem. Portanto, esses falsos arrependimentos não mudam a sua história, não mudam a sua vida. Você pode acalmar a sua consciência, você pode, na sua mentalidade, na sua razão, dizer: tá tudo bem, eu confessei a Deus, ou eu até confessei às pessoas, não, agora tá tudo bem, graças a Deus. Mas se é um falso arrependimento, Deus não considerará. Não considerará. Apenas o arrependimento verdadeiro. E o que é o arrependimento verdadeiro? O arrependimento verdadeiro, ele é composto de 3 pontos simples. Na mente, no coração e no comportamento. Então você entende que o que você fez ou o que você faz é errado, é pecado. Não é que, isso traz problema para as pessoas, isso traz problema para o meio ambiente. Não é isso. Isso é um pecado contra Deus. Isso fere a glória de Deus. Isso fere a santidade de Deus. Eu entendo que isso é pecado. Após isso, eu sinto uma tristeza pelo que eu fiz. Eu fico triste, porque eu machuquei Deus. Eu entristeci Deus. Eu ultrajei a sua glória. Eu não dei a devida glória e a honra a Ele pelo pecado que eu cometi, pela vida que eu tenho levado. E após isso, eu tenho uma transformação de comportamento. Então eu era mentiroso. Qualquer coisinha eu praticava mentira. Eu enganava para benefício próprio. Eu entendo que a mentira entristece a Deus, fere a Deus, é pecado.
Aquilo me entristece, me deixa triste, chateado. Puxa, como que eu posso ter ferido aquele a quem eu mais amo? Se é que você ama a Deus. Como que eu posso ter ferido a Deus? E você se entristece e você pensa, eu não farei mais isso. Eu vou fazer todo o possível para eu não mentir mais. Ainda que eu tenha que pagar por isso, sofrer por isso, mas eu não mentirei mais. E você permanece firme no seu propósito. Então, são 3 pontos, que é o racional, o entendimento. O emocional, a tristeza. E o volitivo, que é a ação. A sua ação, ela muda, ela transforma, e você não é mais como antes. Que é completamente diferente do remorso. O remorso, a pessoa entende, puxa, eu fiz o que eu não deveria. Ela sente tristeza, mas ela não muda. Ela não muda. Podemos pegar o exemplo de Pedro e o exemplo de Judas. Tanto um como o outro traiu a Jesus. Pedro negou quando perguntaram 3 vezes. Você conhece? Você estava... Não conheço. Ele ali nega Jesus e o galo canta, ele entende que está errado, ele se entristece. Mas depois você vê que o fim de Pedro é estar junto com Jesus. Chora amargamente, se entristece amargamente, mas depois ele está com Cristo. Enquanto Judas, ele se entristece, ele entende, mas ele escolhe não estar mais com Cristo. Ele escolhe dar cabo da sua própria vida. Ele se torna o seu próprio juiz. Não há mais salvação para mim, não há mais chance para mim, não há mais nada. E ele vai e ele se suicida. Um se arrependeu, o outro sentiu remorso. Então são coisas completamente diferentes. E o texto que nós lemos em Mateus capítulo 7, Jesus aqui está falando dos falsos mestres, daqueles que são lobos, mas que se vestem de ovelha para poder enganar. Mas é o interessante o que Jesus fala nos versículos 16 em diante, que ele diz, por seus frutos os conhecereis. Quando você se arrependeu, qual foi o fruto que gerou? Foi realmente uma mudança ou não? Se você diz ter se arrependido, se você diz ter, eu realmente pequei, Senhor me perdoa, mas isso não gerou em você uma mudança, uma transformação, se o fruto ele continua do mesmo jeito, se você olha, chegamos em 2025, se você olha para 2024, foi o ano inteiro da mesma forma, foi um arrependimento apenas de palavra, não foi em verdade. Não foi em verdade. E essa mensagem é para que saiamos daqui procurando o verdadeiro arrependimento. Eu não estou abrindo uma cova e enterrando você, não. Acabou para você, você estava o tempo todo dizendo que se arrependeu, não se arrependeu, então agora você está morto. Não é isso. É abrir os seus olhos para que você possa verdadeiramente se arrepender. Sair daqui hoje e dizer, Senhor, de fato, todo esse tempo eu disse, eu me arrependo, eu quero mudar, me desculpe, me perdoa, mas tudo isso foi apenas palavras. Tudo isso foi simplesmente para acalmar a minha consciência. Mas não houve uma mudança, não houve uma transformação, e eu estou aqui, Senhor. Aqui, nu, diante do Senhor, para dizer, eu quero de fato um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação. Chega! Chega de ser esse cristão meia boca, esse cristão mau caráter,
esse cristão sem vergonha, que diz que é cristão para os outros, prega o evangelho para os outros, fala que ama a Deus, mas no final é tudo balela, é tudo história, porque no fim não muda nada. Chega! Então é o momento de nós sairmos daqui hoje e se entendermos que o arrependimento que foi produzido na nossa vida não gerou nenhum fruto, é o momento de buscar esse fruto. É o momento de buscar esta verdadeira transformação. Porque o reino de Deus vai passar e você vai ficar. E você vai ficar aplaudindo. Aplaudindo a sua condenação. Justo, justo, é justo eu ser condenado. É justo eu ir para o inferno. Glória a Deus, eu vou para o inferno. Glória a Deus, eu vou agora queimar. Porque Ele é justo. E eu não ouvi os conselhos dEle. Ele disse, Ele repetiu, para eu me arrepender, para eu mudar, para eu me transformar. Eu não ouvi, glória a Deus. Agora eu vou ser condenado. Você está tendo a oportunidade hoje. Não fuja disso. Imagina, num casamento, e aí homem e mulher se casam, e ali o homem, ele trai a sua esposa, ele tem uma amante, e ali com aquela amante ele sai todas as tardes, eles conversam juntos sobre a vida, ele leva ela nos restaurantes, ele leva a sua amante para viajar ao redor do mundo, ele leva a sua amante para poder dar o que ela quer, comprar presentes, passa tempo com ela, conversando, brincando, rindo com a sua amante. E aí a sua esposa descobre, e ela chega a ele e diz assim: por que você está fazendo isso comigo? Porque vocês têm uma amante. E aí esse homem diz: ué, mas qual o problema? E ela vai dizer: mas como assim qual o problema? Você tem uma amante. E qual que é o problema? E qualquer um aqui diria que esse homem, no mínimo, é louco. De falar que ele tem uma amante e dizer para a sua esposa qual é o problema, o mínimo é que ele é louco. E ele vai dizer para ela: qual o problema? Bem, você tem o meu dinheiro. Eu comprei essa casa e você também é dona dessa casa. Nós conversamos. Quando eu estou em casa, você me pergunta as coisas, eu respondo, nós conversamos. Eu também compro presente para você quando dá, eu passo lá, eu levo um bombom. E ela vai dizer: mas eu não tenho o seu coração. Eu posso ter seu tempo, eu posso ter seu dinheiro, mas o seu coração, na verdade, é de outra. Não é meu. E sabe qual é o triste? É que nós fazemos o mesmo com Deus. O mesmo com Deus. Nós olharíamos para esse homem, pegaríamos pedras, iríamos jogar só na cabeça. Seu maldito. Mas nós fazemos o mesmo com Deus. Porque nós damos a Deus um pouco do nosso tempo, nós damos a Deus um pouco do nosso dinheiro, nós damos a Deus a presença nos cultos, a leitura na palavra, as orações, mas na verdade o coração, ele não está em Deus. O coração, ele está nos nossos amantes, está no mundo, nos nossos desejos e nas nossas vontades. E assim como aquele homem adúltero que fala para a esposa qual é o problema, Deus fala conosco hoje e é como se estivéssemos dizendo para Deus: mas qual o problema, Senhor? Nós também estamos dando ao Senhor estas coisas. E Deus está dizendo: mas eu não tenho o seu coração. E seja sincero, seja sincera. Seu coração é de Deus? Não estou falando parte do seu tempo, parte do seu dinheiro, parte da sua atenção, não estou falando isso. Estou falando o seu coração. Realmente, ele bate por Deus?
o seu coração palpita, o seu coração bate por um sonho, uma vontade do mundo, por um desejo carnal. É isso que você sente atraído, sente vontade, é isso que dá prazer em você. Seja sincero com você e seja sincero com Deus. Oséias 6, versículo 4, Deus diz assim para Efraim, para o povo de Israel: o seu amor, ó Efraim, é como o orvalho pela manhã e como as nuvens pela manhã. Logo passa. Você já viu que de madrugada cai o orvalhozinho e aí molha, a grama fica toda úmida. Nasce o sol, nem espera muito tempo o sol nascer, logo está tudo seco. Esse era o amor que Deus estava dizendo que Israel tinha para com ele. E às vezes esse é o seu amor que você tem para com Deus. É algo muito breve. É como os fogos de artifício, que você acende, faz barulho, a cor e logo acabou. Aquela explosão, Deus, eu te amo, e daqui a pouco eu estou no mundo de novo, meus prazeres e minhas vontades de novo. Talvez o seu amor para com Deus também cedo passa. Cedo passa. Você não ama de verdade. O seu coração verdadeiramente não é dele. É de outros amantes. É de outras pessoas. E é claro que ele se entristece com isso. E é claro que se você fosse casado, você é casado, e sua esposa ou seu marido fizesse isso com você, isso te traria bastante tristeza. Mas o problema é que isso não nos entristece com Deus. Nós achamos que Deus tem que aceitar, Ele tem que tolerar isso. E não há uma mudança e não há uma transformação em nós. E o que Deus quer é uma mudança, é uma transformação. Se nós estamos vivos aqui nesse momento, é porque Ele está dando para nós a oportunidade e a chance de mudar. Se Ele não quisesse que você mudasse mais, tenho certeza que nesse momento você já estaria debaixo da terra. Mas se você agora está vivo, está viva, é porque Ele tem olhado para você com olhos de amor, com olhos de misericórdia, com olhos de bondade, querendo que você saia da situação, da condição que você está e o ame de todo o coração. Mas, como toda lei natural da vida, vai chegar um momento que você não estará mais aqui. Seja por uma doença, seja por um acidente, ou seja pelo próprio decreto divino. Você na terra não mais. Como aquele homem, louco, esta noite pedirão a tua alma. Talvez este decreto, esse ano de 2025, pode ser dado a você. Mas ainda hoje, nesse momento, você tem vida. Está respirando. É a sua chance, é a sua oportunidade. Não perca mais tempo. Não se distraia com coisas que não te dão fruto, com coisas que não te dão resultado espiritualmente. Veja que vida miserável. Ficar entre dois polos, entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Que vida miserável ficar tentando se equilibrar 1 ano, 10 anos da vida se equilibrando entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Que vida miserável. Que vida miserável. Deus está dando oportunidade para você hoje. Oportunidade de mudança, de transformação. Aceite a palavra do Senhor. Caso contrário, naquele dia, você quererá muito ter a oportunidade, mas já não terá mais. Apenas um ardor de fogo e uma dor intensa, a qual Cristo mesmo diz que haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar.